Bom dia, bom dia, bom dia, shalom, a paz. Lembro como nós ouvimos o final do 18, do capítulo 18. Eu sei que você lembra. Então vamos para João 19. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e uma pisa nele, açoitou ele. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, colocaram sobre a cabeça de Jesus e lhe vestiram roupa de púrpura e diziam: Salve o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Quando viram-lhe, pois, os principais sacerdotes e os servos, clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Imagina os gritos, né? E ali no meio tinha os sacerdotes para atiçar o povo, como acontece até hoje. Tá vendo? Junto com o povão lá, estavam os principais sacerdotes, os servos, para gritar, atiçar, para crucificar Jesus. Mas tudo isso estava escrito. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou com medo. E entrou outra vez na audiência, no salão. Jesus já estava lá fora. E disse a Jesus: De onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não quer falar para mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho o poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam, gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, que em hebraico quer dizer Gabatá. Gabatá. E era a preparação da Páscoa. E quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Viu? Não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou Jesus para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram
e com ele outros dois, um de cada lado. O Jesus no meio dos dois, os dois bandidos. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz de Jesus. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas, o Rei dos Judeus. Mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Ou seja, não vou tirar. Quem manda aqui sou eu. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E Jesus já tinha dito, né? E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito ao Pai. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos da cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado, os 2 bandidos. Mas vindo a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Ou seja, Jesus não quebrou nenhum ossinho. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, do lado direito, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou. E o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra Escritura: verão aquele que transpassaram. Jesus. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus,
Então, José de Arimateia rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto lá. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, então puseram a Jesus. Vamos começar capítulo 20. Lembra que o final do 19 foi, falando as palavras de hoje, foi enterrado Jesus, mas eram cavernas de pedra. Deus os abençoe. E vamos a João 20. Deus te abençoe.